Nós estamos numa série, irmãos, de os 12 discípulos de Jesus. Hoje já vai ser o quinto discípulo. Falamos sobre Pedro, já o Pedrão. Não vou aqui poder ter tempo para falar de cada um novamente. Está lá no YouTube, no Facebook, as pregações. Agora está até no Spotify. Que chique, né, gente? Esse pessoal... Ai, pastor, você está chique, pastor, no Spotify. É tecnologia, gente, tem que acompanhar esse negócio, né? Às vezes a pessoa está no YouTube, tem que carregar meia hora, né? Spotify não, é levinho, já põe, já ouve. Então nós vamos estar postando as pregações agora no Spotify também, tá? Estamos aí bem chique aí. Então vai estar aí nessa semana, já está a última, né? Que é de João. Falamos sobre André também. André foi aquele que levou o irmão Pedro a Jesus. Falamos de Tiago, um dos filhos de Zebedeu, junto com João, receberam o apelido de filhos do trovão. Falamos semana passada que esse filho do trovão, no final da sua vida, foi chamado de apóstolo do amor. E hoje, avançando, o Filipe é o nosso quinto discípulo que vamos conhecer, tá? Pessoal, há 4 listas dos nomes dos 12 discípulos, tá? 4 listas na Bíblia, do nome dos 12 discípulos. Nas 4 listas, o nome Filipe aparece em 5º lugar, tá? Então por isso que até hoje ele é o 5º da série. Então nas 4 listas dos 12, o nome do Filipe aparece em 5º lugar em todas elas, tá? Filipe, se você quiser dar um nome de Filipe, né, com I na Bíblia, né? Alguns chamam de Felipe com E, mas o nome na Bíblia é Filipe com I. Em português pelo menos, né, foi traduzido com I. Filipe. O nome Filipe, interessante isso aqui, o nome Filipe significa aquele que gosta de cavalos. É um nome bom aqui para a nossa região, né? Aquele que gosta de cavalos. Filipe. Aquele que gosta de cavalos. Pastor, mas não tem nada a ver com Deus. Deus salva, Deus cura, Deus... Não tem, porque não é um nome hebraico. Filipe é um nome grego. Interessante essa curiosidade. Filipe, possivelmente, os pais dele foram influenciados pela cultura grega e pelos costumes gregos, já. E ele então recebeu, apesar de ser filho de judeu, ele recebeu a cultura grega. Talvez ele estava assistindo a novela da Globo, né? Achou bonita lá o pai dele, falou: Filipe, é um nome bonito para o meu filho, um nome grego, olha que coisa bonita. Então deram o nome de Filipe, aquele que gosta de cavalos. Possivelmente os pais dele então tinham essa cultura eram judeus helenistas, judeus que tinham uma cultura grega já, inclusive no nome dado aos seus filhos. É importante também destacar aqui que esse Filipe, o apóstolo, não é o Filipe de Atos. Tem um texto em Atos lá muito conhecido, que é um texto que o eunuco está num carro, e o Espírito Santo fala para ele se aproximar do carro, e ele fala assim: você está entendendo o que está lendo? O eunuco fala assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele começa a explicar, e fala de Jesus, e batiza o eunuco. Esse não é o mesmo Filipe dos discípulos, tá? Esse Filipe aqui dos 12 não é o mesmo de Atos. Só uma outra curiosidade, tem alguns Filipes na Bíblia, na história ali, mas não é o mesmo, especialmente esses 2 mais conhecidos. Esse Filipe, ele era inclusive esse Filipe apóstolo, ele era de Betsaida, está em João 1,44, que era a cidade também de André e de Pedro. Então veja que talvez eles eram até amigos de infância, cresceram lá na mesma região, pescando, brincando, correndo, na região de Betsaida, na cidade. Eles cresceram na mesma cidade de André e Pedro, possivelmente eram amigos, inclusive aí de pescaria, se conheciam já nessa faixa etária da vida, da infância e adolescência. Vamos ver aqui como foi o chamado de Jesus, está na tela, porque eu não vou ficar pedindo para você ir para um lado e para o outro na Bíblia. Alguns textos eu ponho na tela para facilitar. João 1,43, quem conseguir enxergar aí na tela, vamos comigo, vamos lá. No dia imediato, resolveu Jesus partir
para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Irmãos, aqui aparece o momento do chamado, de Filipe. Diz que Jesus encontrou Filipe e disse para ele: segue-me. Jesus chamou o Filipe: segue-me. Interessante, Filipe já encontra o Natanael e fala para ele: olha, nós achamos o Messias. Ele fala, aquele que a Bíblia fala, aquele que Moisés, aquele que os profetas, o Jesus, o Nazareno. Ele vai lá e fala para um amigo dele, o Natanael, que vai ser um outro discípulo aqui da série depois. E é interessante a pergunta, de Natanael. Ele fala assim: Nazareno? Nazaré? Pode vir alguma coisa de lá boa? Interessante essa pergunta, de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Rondonópolis? Pode vir alguma coisa boa de Guiratinga? Aquela pergunta assim, bem do interior, Será que alguma coisa vem de lá? Então, é uma pergunta que mostra alguma coisa relacionada a um preconceito, com Nazaré, uma cidade muito pequena, pouca importância. Então está ali na tela, pode vir alguma coisa boa, de Nazaré? E é interessante a resposta: vem e vê, vem e vê, vê com os seus olhos o que esse Jesus está fazendo, curando, ressuscitando mortos, multiplicando pães, peixes, fazendo a água se acalmar. Vem ver, é interessante, Nós vamos ver aqui, inclusive, que uma da característica de Filipe era a questão assim de ver para crer, Ele tinha dificuldade com o termo fé. Ele não conseguia assim acreditar. Então ele fala: eu vi e criei. Você tem que ver para crer. É uma coisa que a gente vai ver aqui nesse próximo tópico, quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Irmãos, o texto está nas suas mãos, o texto de João 6, 1 a 15, mas eu quero destacar aqui o versículo 5 a 7, vamos ler na tela juntos? Olha lá, ó. Então Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a quem? A Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Irmãos, olha, deixa eu explicar aqui a cena para você. Há uma grande multidão de pessoas seguindo Jesus, indo atrás de Jesus. E nessa multidão registra aqui João que tinha 5.000 homens. Veja bem, se tinha 5.000 homens, tinha mulheres também e tinha crianças. Não fala quantas mulheres e não fala quantas crianças, fala 5.000 homens, porque na época as mulheres e as crianças não eram contadas. A questão histórica da época, elas não eram contadas, eram os homens representantes. Então aqui, se a gente imaginar, tinha mais de 5.000 pessoas, com certeza. Então, você imagine o que era isso, como Jesus fala ali fala, Jesus perguntou para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Imagine você está lá com Jesus, você está lá, parou a Kombi, desceu os 12 da Kombi, 5.000 pessoas. Jesus olha para você e fala assim: aí meu filho, e agora? Como que a gente vai dar de comer para essa turma? Mas o verso 6 fala, dizia isto para quê? Para o experimentar.
porque ele bem sabia que estava para fazer. É interessante, Jesus ele vai fazendo meio que um teste com a turma. Ele vai ensinando algumas coisas para os discípulos. Aqui, Jesus estava querendo ensinar algo para Filipe. Parece que Filipe era muito assim metódico. Filipe era muito organizado, queria as coisas muito bem resolvidas em sua mente, era uma característica da personalidade dele, calculista, planejador. Ele queria, parece que tudo saísse de acordo com o planejado. Mas Jesus quer dar uma lição para o Filipe aqui. Jesus está testando o Filipe, né? E o Filipe fala assim, versículo 7 está na tela. O 7 fala: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Eu fico imaginando assim, Filipe assim já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peraí, 50, 100, 1000, não, aqui peraí, vou ter que ter 5 reais, 10 reais, 50 reais, fazendo as contas na cabeça dele, para resolver a situação. Ele estava pensando financeiramente, quantos denários, o que era um denário, irmãos? Denário era um pagamento de uma diária de serviço. Vamos colocar aí uma diária hoje, uma diária bem baixa, 80 reais, 100 reais, um trabalhador braçal. Irmãos, se fizer 100 reais, aqui fala, vezes 200 denários, daria aqui 20 mil reais. Então, não era um dinheiro pouco para alimentar 5 mil pessoas. De onde vai tirar 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais que seja, para alimentar 5 mil pessoas? Quem que tem esse dinheiro assim, bate pronto, ainda naquela época? Não tinha. Então, era algo difícil para a mente, o raciocínio de alguém calculista, de alguém planejador, alguém que gostava de ter as coisas sob o seu controle, sob o seu planejamento, sobre a sua supervisão. O Filipe, ele fala ali, Senhor, não bastaria. Na minha conta aqui, é muito dinheiro, é muita comida, é muito complicado alimentar tanta gente. Irmãos, mas veja bem, o Filipe estava diante de quem? Diante de Jesus Cristo, gente. O Filipe estava diante daquele que já alguns dias atrás, ou algumas semanas, alguns anos, não me lembro a diferença de um evento para o outro, ele havia transformado água em vinho. Senhor, acabou o vinho, traz a água. Gente, eles sabiam o que Jesus podia fazer, eles viviam com Jesus. Mas o que mostra aqui é uma coisa chamada incredulidade. A incredulidade, não tem jeito, Senhor. No ponto de vista humano, ele tem razão. É impossível. É muita gente, pouco dinheiro. É muita gente, pouca comida. Não tem aqui nenhum shopping aberto essa hora. Não tem aqui nenhum McDonald's funcionando. Como que vai fazer? É complicado, Jesus. É difícil, é muita gente. A mente dele não tem jeito, é ilógico. Como que faz para alimentar essa turma? Irmãos, o tema aqui é que a realidade do problema obscurecia a fé de Filipe. Ele estava tão envolvido nos cálculos, tão envolvido no planejamento, no raciocínio lógico, que ele esqueceu que tinha Jesus Cristo ali presente. Ele esqueceu simplesmente que tinha um cara ali que resolvia qualquer parada. O nome dele era Jesus. Ele esqueceu quem estava ali naquele momento. Aí tem um outro discípulo, o André, ele fala: Senhor, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas ele mesmo fala: mas o que é isso para tanta gente? Ele mesmo já dá a dica e fala: não, mas a minha ideia não vale nada. Sabe o que você dá a ideia e fala: não, esquece o que eu falei. Tenho 5 pães aí, então traz aqui.
e então vem um milagre, vem a multiplicação, vem algo que não se explica com a mente humana, como que 5 pães e 2 peixes come 5.000 pessoas, 5.000 homens. Irmãos, eu não estou aqui criticando o planejamento, eu não tenho dúvida como é importante o cálculo, o raciocínio. Nós somos uma igreja que preza pelo planejamento. É de Deus esse negócio, planejamento. É ótimo trabalhar com pessoas que têm planejamento, que têm organização. É ruim se trabalhar com pessoas que não conseguem se organizar. Diz que uma vez uma pessoa chegou para um pastor e falou: pastor, eu estou desempregado. E eu estou procurando um emprego. O pastor falou: já entregou o currículo? Não, pastor, só estou orando. Só estou orando. Não está certo, irmãos, isso. Tem que entregar currículo também. Tem que correr atrás. Tem que planejar. Tem que sair do comodismo. Não adianta você confiar em Deus na sua área financeira e continuar gastando dinheiro de maneira insensata. Não adianta você confiar em Deus quando dirige o seu carro e ultrapassar um veículo numa curva fechada. Não adianta confiar a sua saúde a Deus e viver uma alimentação desregrada, comendo fritura e batata frita todo dia. Não adianta. Nós não cremos nesse tipo de fé e nesse tipo de Deus. Uma vez um pastor orou assim: vou fazer uma oração forte aqui, uma oração com os gordinhos, e quem tem fé segura a calça. Olha, você acha que isso, mas gente, aí o que acontece? O cara vai lá, ora, tá cura, o cara emagrece, beleza, sai com a calça segurando lá, mas ele continua comendo errado, ele continua se alimentando mal, daqui a 2 anos está gordo de novo, vai ter que Jesus fazer outro milagre na vida dele. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira, gente. Nosso Deus não vai fazer nada daquilo que a gente pode fazer. Nosso Deus é um Deus de planejamento. Nosso Deus é um Deus que nos dá força para confiar nele e realizar coisas que nós conseguimos sozinhos. Mas o que Jesus está falando aqui, irmãos, é sobre a fé. E tem coisas na vida que passa do planejamento, tem que ir para a fé. Porque tem coisas na vida que você pode planejar, e ainda vai ter que contar com a fé. Jesus não esperava aquela multidão de pessoas. Não foi Jesus que chamou aquela reunião, as pessoas vinham, e ele tinha que dar um jeito. E ele testou os seus discípulos nesse momento. Testou os seus discípulos não no quesito planejamento, porque o planejamento aqui não era possível estabelecer-se. Ele treinou os seus discípulos na matéria da fé. E que bom quando a gente planeja e quando a gente tem fé. Aí a coisa vai longe. Assim Jesus estava mostrando para eles, irmãos, que Deus, Jesus, Cristo, o Espírito Santo pode fazer algo a mais do planejamento. Algo a mais do real, do comum. Deus pode fazer algo extraordinário através da nossa vida e do nosso planejamento. Eu lembro de uma vez que eu li uma ilustração, achei muito legal essa ilustração, guardei com carinho e vou usar aqui hoje nessa mensagem. Uma bola de basquete aqui nas nossas mãos, você e eu, uma bola de basquete, não vale nada. Mas dá uma bola na mão de um astro da NBA. Na minha época eu gostava do Michael Jordan. Vocês lembram, né? Entregando a idade, né, Toninho? Michael Jordan. Eu tinha um quadro dele na minha casa, no meu quarto. Fez muito sucesso, Michael Jordan. Então, irmãos, Michael Jordan era um tipo de cara diferenciado no esporte. Uma bola na mão dele era um tremendo estádio lotado de pessoas assistindo, o mundo inteiro. Depende das mãos que estão.
Uma bola de futebol, nós jogamos bola aqui na igreja no sábado, só perna de pau, mas se o Neymar foi lá no jogo, meu amigo, aí vai lotar, vai encher de gente lá para pegar um autógrafo, depende de quem está com aquela bola. Irmãos, uma vara em nossas mãos, um pau, apenas a gente afugentaria um cachorro, mas uma vara nas mãos de Moisés, abriu o mar vermelho, depende das mãos que a seguram. Um estilingue, talvez na minha mão e na sua, era um brinquedo infantil, mas um estilingue na mão de Davi, derrubou, ou derrubaria até um gigante. Uma funda, né, diz a Bíblia. Enfim, irmãos, se tivesse aqui 2 pães, 2 peixes, 5 pães, talvez comeria só eu aqui, o primeiro banco aqui. Mas, irmãos, nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão de pessoas. Depende das mãos que a seguram. Irmãos, Jesus estava ali, Jesus estava presente. Filipe não podia fazer muita coisa. André disse, tem um menino, mas o que é isso? Mas Jesus estava ali, irmãos. E aí entra o milagre da fé. Que com Jesus na vida, com Jesus no barco, com Jesus na relva, no trabalho, no escritório, no hospital, onde for, a coisa se multiplica. Esse é o ingrediente da fé, que nem todos podem ter a fé, nem todos conseguem ter fé, são muito presos aos métodos, são muito presos a razões, são muito presos ao que eu vejo, eu creio. Vem e vê, lembra que ele disse? Vem e vê. Mas há um milagre, há um mistério, há algo a mais. Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos. Irmãos, a última parte dessa mensagem, e mais uma oportunidade de conhecer Filipe, na última ceia, quando Jesus fala algumas coisas tão lindas. Vamos ler o que está em João 14, na tela. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, vamos entender aqui o texto. Jesus está no cenáculo com seus discípulos. Jesus está pertinho da crucificação. Eu já vou encerrar aqui a última parte. Ele está pertinho da crucificação. Ele está concluindo já o seu trabalho nessa terra. Os discípulos estão preocupados, ele também, mas ele disse assim, João 14, ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Olha o que Jesus disse para ele antes da cruz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Tomé, nessa hora, vai falar, Senhor, não sabemos para onde vais, qual o caminho? Jesus falou uma frase que todos conhecem aqui, podemos até falar juntos, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, Jesus estava ali com os discípulos, e nesse momento, sai esse besterol da boca de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus era muito paciente, gente. Quanto tempo juntos, quantos ensinos, como que o Filipe diz uma coisa dessa, meu Deus do céu, ele merecia um pedala-robinho nessa hora, mas gente, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele é o próprio Deus, Jesus Cristo. Quem me vê, vê o Pai. É triste, era de se esperar que nesse momento, tanto tempo junto, Filipe já soubesse. Filipe que viu, irmãos, milagres, viu curas,
viu demônios sendo expulsos, viu uma multidão se alimentando de 5 pães e 2 peixes, viu tudo isso, e aí tem coragem de falar: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Irmãos, era assim o Filipe, cheio de limitação. Nós estávamos ali agora, antes de vir para cá, a gente sempre se encontra com os novos membros, o conselho da igreja, os líderes, e sempre ronda esse assunto, né? Que a gente é humano, a gente é falho. A Carol disse na reunião ainda, falou: eu sei que a igreja é falha, mas a igreja é um lugar maravilhoso. As pessoas são falhas. Eu até citei uma frase ali na reunião: Deus é bom, diabo não vale nada, a gente é mais ou menos. Deus é bom, o diabo não vale nada, a gente é mais ou menos. A gente é mais ou menos. A gente vai para um lado, vai para o outro, enfraquece, nega às vezes, duvida, desanima, não tem fé. Jesus falando, mostrando, e eles lentos para entender, lentos para confiar, lentos para ver o que estava acontecendo. Eles queriam mais provas, mais provas, mais provas. Se a gente chegasse assim hoje e falasse assim: Jesus, você faria de novo? Fala sério, Jesus. Se você olhasse para Jesus, Jesus, vou dar uma pergunta para você: você ia escolher de novo esses caras? Os mesmos? O Pedro, o André, o Tiago, o João, o Filipe? Sério, Senhor, você ia escolher esses mesmos camaradas? Eu tenho certeza que Jesus diria: sim, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, eu encerro com Hebreus capítulo 11, vamos ler na tela? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, irmãos, é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Não há problema em você planejar, não há problema em você se organizar, mas creia na fé, creia que Cristo pode fazer muito mais. Cristo pode mudar algo imutável, algo que você fala: não tem jeito, Ele pode. Isso é o passo da fé. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. É isso que é a lição principal da vida de Filipe nessa noite. Talvez você que está aqui é uma pessoa muito organizada, muito planejada, muito calculista. E que bom que você é assim, mas permita-se também ter fé. Permita-se ir além do que os seus olhos veem. Permita-se confiar que Cristo pode fazer algo a mais do que o que está ali posto. A fé é a convicção do que não se vê, irmãos. Isso é fé. E eu encerro com uma ilustração. Espero que você reflita nessa ilustração. A ilustração chama corte a corda. Escute aqui. Um alpinista queria subir uma montanha, iniciou a sua escalada. Como ele era muito perigosa, ele preferiu ir sozinho. Ele não pediu ajuda, nem companheiros nessa viagem. E durante a sua subida a esse monte, o alpinista então foi subindo, o dia foi escurecendo, entardecendo. Ele disse: não, eu vou chegar até o final, eu vou até o fim, não vou parar para acampar. O dia ficou escuro, a noite muito densa, fazia frio, nublado, escuro, não se via nem a lua, nem estrelas, escuridão, um clima gelado, não via nada. E de repente ele escorrega e cai pelos ares numa velocidade vertiginosa, pensando que morreu, pensando que não tem solução. Ele sente um forte alavanco
solavanco, e a corda estica. E ele então percebeu que estava amarrado pelas suas estacas. Ficou suspenso no ar, nada podia fazer. Então gritou com todos os seus pulmões: Deus, me ajude, salva-me, Senhor. Deus respondeu: o que quer que eu te faça? Senhor, me ajude, estou morrendo. A voz disse assim: corte a corda. Ele disse: não é possível que seja a voz de Deus isso, corte a corda. Ele se agarrou mais na corda e disse: não. A voz disse: por que duvidas? Não crês que eu posso te salvar? Corte a corda. Depois, no outro dia, chegou a equipe de resgate. Encontraram o alpinista morto, congelado, e com as mãos agarradas na corda. E o mais interessante, ele estava a poucos metros do chão. Irmãos, tem horas na vida que precisamos de planejamento, mas é necessário um passo de fé. Você pode dizer à pessoa que está perto de você: corte a corda. Confia. Dá um passo de fé. Acredite. Corte a corda.